Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Thaís falando e hoje nós vamos estudar sobre o espaço natural brasileiro. Vamos lá? Bom, pessoal, para começar, a gente precisa saber que o território brasileiro é muito extenso, né? Ele possui uma área superior a 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que indica a ampla variedade de aspectos fisiográficos que compõem as paisagens brasileiras. Portanto, para a gente compreender melhor a dinâmica territorial do Brasil, é necessário estudar e analisar os fenômenos naturais do espaço brasileiro, tanto em suas características quanto em suas relações de interdependência, né? Porque um depende do outro, ok? Bom, a geografia física do Brasil objetiva estudar e enumerar as compreensões descritivas e analíticas dos elementos naturais do território brasileiro, operando a partir de 4 campos de estudos distintos, sendo estes a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Vocês já ouviram falar de cada um desses? Bom, se vocês ainda não ouviram, né, a gente vai estudar um pouquinho sobre as especificidades, né, as características de cada um desses campos, ok? E a gente vai entender também como se dá as interrelações entre esses elementos, né? Vamos lá? A litosfera, pessoal, são as dinâmicas estruturais do relevo brasileiro. Ela revela o caráter geologicamente antigo das formações rochosas no Brasil. Com isso, nota-se que o espaço geográfico no país já foi muito modificado ao longo das eras pelos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo. Tal fator, somado à localização do país, no interior da placa tectônica sul-americana, contribuiu para a ausência de elevadas altitudes no país, tá? Então, agora nós vamos estudar um pouquinho e na semana que vem nós vamos nos aprofundar, né, sobre os tipos de relevo brasileiros, os tipos, as formas mais predominantes, né, de relevo aqui no Brasil. Vale destacar, pessoal, que o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, que fica situado na região norte, quase na fronteira com a Venezuela. E os tipos de relevo mais predominantes são os planaltos e as planícies, além das depressões relativas observadas em algumas áreas, como é o caso do sertão nordestino, ok? E aqui então eu trouxe uma imagem do Pico da Neblina, né? Que fica quase na fronteira com a Venezuela, para ilustrar essa questão do relevo, né, dos tipos de relevo predominantes aqui no Brasil. Bom, pessoal, na aula que vem nós vamos estudar mais a fundo sobre os tipos de relevo predominantes aqui no Brasil, ok? Sobre as características de cada um especificamente. Mas hoje nós vamos dar continuidade nos estudos de uma forma mais ampla, né? Porque nós vamos conhecer então as várias características do espaço natural brasileiro. Por isso é importante falar da hidrosfera brasileira, que se destaca pela abundância dos recursos hídricos, ou seja, pela quantidade de água, né? O nosso país apresenta o maior rio do mundo em volume, que é o Rio Amazonas. Ele tem o principal curso de água da Bacia Amazônica, uma das mais extensas bacias hidrográficas do planeta. Além de rios de planície, favoráveis a navegações, aos rios de planalto, mais acidentados e propícios para a produção de hidroeletricidade, principal matriz energética do Brasil, ok? Então, aqui, pessoal, eu trouxe uma imagem do Rio Amazonas, né? O maior rio do mundo, que fica no território brasileiro, ok? E agora a gente vai falar sobre a atmosfera, que é mais um dos campos de estudo sobre os elementos naturais, ok? Então, a atmosfera relaciona-se com os climas do Brasil. Em função do fato do país encontrar-se quase que totalmente localizado em uma faixa intertropical, com a maior parte do território posicionada ao norte do Trópico de Câncer e ao sul da linha do Equador,
o clima brasileiro apresenta relativas variações, né? Em alguns lugares mais frio, em outros lugares mais quente, mas, no geral, o clima que predomina aqui no Brasil é um clima quente, ok? E por último, mas não menos importante, a gente vai falar da biosfera do Brasil, que apresenta uma ampla diversidade, com grandes domínios morfoclimáticos e tipos distintos de biomas. Nota-se também o elevado grau de devastação da Mata Atlântica e do Cerrado, né? Infelizmente, bem como várias áreas naturais da região sul. E os biomas do Brasil são eles: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa, com uma ampla diversidade de fauna e de flora, né? Agora a gente vai conhecer um pouquinho, vamos ver uma imagem, né, desses tipos de biomas aqui do Brasil. Bom, pessoal, aqui nessa imagem nós podemos conferir os 6 tipos de biomas presentes aqui no Brasil, ok? Cada um com a sua riqueza, com a sua diversidade de fauna, de flora, né? Com a sua abundância de recursos. E eu quis colocar essa imagem, né, já com 6 tipos de biomas brasileiros, para que a gente possa se conscientizar da importância de cuidar do meio ambiente, de preservar o meio ambiente, né? Para que a gente continue com um território vasto, né, em biomas e que a gente não comprometa a nossa riqueza de biomas para as queimadas, né, para as devastações, para a exploração, né, de madeira, entre outras coisas, ok? Entre outros recursos, né, que a gente sabe que são muito valiosos. Então, que a gente tenha essa consciência que é preciso preservar, ok? Que é preciso cuidar, que é preciso amar a natureza. Bom, por hoje é isso, pessoal. Façam as atividades e, se possível, me mandem o registro no privado. Abraços e boa aula!